Bom dia, meus amigos. Vamos continuar o exercício 2 da máquina de cortar barras metálicas, desenvolvendo agora o circuito elétrico de acionamento. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou precisar aqui de uma fonte de alimentação, no caso aqui uma fonte de 24 volts. E como dito na aula passada, esse arranjo, pessoal, que está aqui do lado direito, é o que eu vou precisar para solucionar o problema quando a sequência ela se caracteriza no tipo passo a passo. Então, eu preciso criar vários arranjos desse tipo para que eu consiga resolver a sequência. Então, vamos lá, vamos dar início. Então, eu preciso agora de um botão. Esse botão ele vai iniciar todo o processo, ele vai startar o processo de acionamento da máquina. E agora eu vou fazer esse arranjo, ok? Eu vou fazer uma cópia desse arranjo. Então eu preciso agora de um fim de curso, no caso normalmente aberto. Esse fim de curso ele é responsável pela atuação do primeiro atuador, ou seja, o cilindro A. Então eu venho aqui e vou especificar a tag do fim de curso FC a mais. Preciso agora de um contato auxiliar aberto que vai representar a última contactora do circuito. Preciso também de um contato auxiliar aberto que vai representar o selo da contactora KN. Preciso de um contato auxiliar fechado, que seria do passo posterior. E, finalmente, eu preciso da bobina do contactor. Vou fazer as interligações. E aqui eu vou fazer a configuração de cada um desses elementos. Então eu tenho aqui o meu botão início, né? Vai iniciar o processo. Eu tenho aqui o fim de curso do primeiro atuador, que seria o A+. Aqui eu tenho a contactora K1. Aqui eu tenho KN mais 1, ou seja, se esse cara aqui é o KN, esse cara aqui sendo K1, então esse cara aqui vai ser o K2. Ou seja, KN mais 1. Então vai ser K2. O contato de selo vai ser de K1. Ou seja, perceba aqui, ó, KN, KN. Então aqui vai ser K1. Esse N, pessoal, ele está representando qualquer número. Então eu tenho aqui K1, KN, que seria K1 mais 1, K2. Aqui seria KN menos 1. E aqui KN, que seria o K1. Como esse cara é impossível, no caso aqui, aqui daria 0, porque seria KN, K1 menos 1 seria K0, isso não existe, né? Então esse contato auxiliar vai ser do último contactor. Me aguardem que eu vou mostrar para vocês. Então, esse conjunto aqui seria esse mesmo com o acréscimo do botão de início. Ok? Então, eu vou copiar todo esse conjunto. Okay? E desse conjunto aqui, eu preciso retirar o botão. Então, vou retirar o botão. Né? Vou fazer a interligação dessa parte. Vou copiar novamente. Essa quantidade desses arranjos
são de acordo com a quantidade de passos. Então, eu tenho aqui, vou fazer interliga, vou copiar novamente. Ok? Não se preocupe com a configuração, depois eu vou fazer. Vou tirar um pouco o zoom. Vou copiar novamente. Eu já tenho aqui 5 passos. Eu preciso de 8. Então, eu vou copiar aqui 3. Posso ligar o grid, para me orientar se realmente eu estou deixando todos os componentes alinhados. Vou alinhar esse último. Ok? Então, essa parte, essa região que eu fiz aqui agora é o acionamento dos passos. Eu vou vir até aqui, fazer a ligação do negativo da bobina. Ok? E aqui, pessoal, como eu falei para vocês, isso aqui, como método passo a passo, ele já é um método específico e usado de forma correta para resolver essa sequência. Então, diferente do método intuitivo, eu não preciso ficar pensando, intuindo como eu vou resolver. Simplesmente, eu vou utilizar esse arranjo e fazer a devida configuração. Então, se eu tenho aqui o K1 e aqui eu tenho K1 mais 1, esse cara vai ser K2. Esse próximo vai ser K2 e esse vai ser K3. Então, percebe que agora vai ser uma sequência. Aqui vai ser K3 e aqui K4. Percebe que é sempre o K mais 1. Vou ter aqui o K4 agora na sequência. E aqui eu vou ter o K5. K1 aqui, vou modificar para K5. E esse K5 mais 1. K6. K7. K7. E aqui eu tenho K8. Ok? Nesse caso aqui, percebe que eu tenho aqui ó, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8. E esse cara aqui, qual que seria? K9? Não. Por quê? Porque eu tenho 8 passos. Eu tenho 8 contatores ou 8 relés. Então, esse daqui vai ser o primeiro. Ou seja, esse cara aqui vai ser o K1. E lá no início, no primeiro arranjo, esse cara aqui vai ser o K8. Seria o último contator, ok? Esse cara aqui, ele precisa ser o K. Vou movimentar aqui a minha tela. Percebam, esse daqui tem que ser o K-1. Então, se eu tenho o K2, o K-1 é igual a K1. Se eu tenho o K3, K3 menos 1, K2. E aí, pessoal, é uma sequência. Então, eu posso até obedecer essa sequência e já ir configurando aqui, ó, K3, K4, K5, K6, K7. Ok? Eu vou precisar agora fazer a configuração dos fins de curso.
Então, eu preciso agora obedecer a minha sequência. Ok? Eu preciso obedecer a minha sequência. Então, eu tenho o primeiro passo, FC a mais. O segundo passo, FC B+. Olha, pessoal, como é interessante e fácil. Venho aqui agora e coloco FC C+. FC D+. FC D+. O próximo, FC A-. O próximo, vou deixar eu puxar um pouco para o lado. Então tem aqui FCA-, FCD-. FCD-. O próximo seria o FCB-. B-. E o último restante seria o FCC-. Lembrando que nessa sequência, pessoal, vai haver um movimento simultâneo de D e A e D e B. Ou seja, quando o D estiver avançando, o A está recuando no mesmo instante. Movimento simultâneo. E quando o D estiver recuando, o B também vai estar recuando também com movimento simultâneo. Ok? Então isso a gente vai ver mais na frente. Para que esse processo, pessoal, seja startado, eu preciso de um botão. Então, eu preciso de um botão pulsante, onde esse cara aqui, eu vou chamar ele de R1, ou seja, como se fosse um reset 1. Então, eu vou configurar ele como R1. E esse primeiro aqui vai ser o S1, ou seja, é o cara que vai fazer o início do processo. Então, aqui, eu configurei os passos, né, para a atuação da minha sequência. Só que aí eu preciso também agora fazer a parte elétrica que vai comandar os solenoides. Então eu preciso aqui de um solenoide, ok? Preciso de um solenoide e um contato auxiliar aberto. Então eu venho aqui e vou fazer a ligação do solenoide, ok? Vou ligar ele aqui. E eu vou copiar isso aqui, pessoal, 8 vezes também. Então, deixa eu colocar aqui do lado. Novamente, lembrando que no nosso acionamento, o cilindro D e A e D e B, eles fazem movimento simultâneo. Então eu vou fazer aqui um movimento como se ele fosse individual e depois vou fazer a alteração para que ele volte de forma simultânea. Ok? Então aqui eu vou colocar a mesma sequência, pessoal. Vou colocar aqui uma sequência dos contatos auxiliares referente às minhas contactoras ou relés. Então eu vou ter aqui o K1, uma sequência mesmo, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8. E aqui embaixo, pessoal, nos solenoides, vou utilizar também a mesma sequência. Perceba que não tem muita complexidade. Eu estou sempre colocando a minha sequência como referência. Então, eu preciso colocar aqui no acionamento a mesma sequência. Então, eu vou até colocar aqui para que você perceba que vai ser o mesmo posicionamento, né? Então, vamos lá. Ó. Aqui vai ser o A+, B+, C+,
B mais A menos B menos B menos e C menos. Por último, C menos. Ok. Então, eu vou tirar um pouco o zoom para que a gente consiga visualizar o circuito pneumático e o circuito elétrico. Então, vou fazer a simulação. Opa, desculpa. Preciso nomear esse cara aqui com K8. Vou fazer aqui a simulação e vou dar o reset. Eu esqueci de configurar aqui, pessoal, o selo. Então, eu tenho aqui ó, o selo de K1, o selo de K2, K3, K4, K5, K6, K7 e K8. Ok? Então vamos novamente. Simular, resetar, ok? E agora iniciar o processo. Ok? Perceba que dessa forma que foi desenvolvido o circuito, cada cilindro está fazendo o avanço e o recuo de forma individualizada. Eu preciso agora fazer com que ele avance, né, ou recue de forma simultânea. Então, eu preciso aqui eliminar algumas partes do circuito. Então, eu preciso que D avance quando A recua. Então, eu posso simplesmente tirar esse contato daqui e fazer com que esse cara vá acionar os dois ao mesmo tempo. Eu preciso também fazer com que D recue ao mesmo tempo que B recua. Então, eu posso tirar esse cara daqui também e fazer com que ele acione os dois solenoides ao mesmo tempo. É isso? E eu preciso também retirar daqui do circuito. Ok? Vamos fazer uma simulação só para a gente verificar como vai se comportar. Vou fazer o reset e vou dar o início. Ok? Percebam que já funcionou. Eu posso deixar ou não esses elementos aqui. Se eu retirar, não vai fazer também nenhuma diferença. Perceba que a simulação foi feita da mesma forma que foi planejado. Vou iniciar novamente o processo. Percebam que o cilindro A avança, B avança, C avança, D avança e recua ao mesmo tempo, recua D e B ao mesmo tempo e, por fim, o C recua. Então, vamos novamente. O cilindro A avançou, a alimentação avançou também, cilindro C fixou a barra. Corte e pinça recua, alimentação e corte recua, e por último, a fixação da barra na mesa. Ok, pessoal? Então, concluímos aqui o exercício
2, que seria a automação eletropneumática e elétrica da máquina de cortar barras metálicas. Um abraço.